Olá, pessoal! Nessa aula nós veremos na prática como interpolar sinais, ou seja, como aumentar a resolução de um dado sinal. Eu já criei um notebook aqui, importando as bibliotecas NumPy e Matplotlib que a gente vai usar. Nós vamos primeiro definir um sinal aqui artificial, para a gente poder interpolar. Então eu vou definir um sinal em que a posição x vai de 5 até 11 e a posição y vou chamar de sinal. E eu vou usar o mesmo sinal que a gente viu na aula prática, que era 1, 4, 8, 10, 10, 8, 6. Era exatamente o mesmo sinal que a gente viu lá na parte teórica, né? E esse sinal, então, eu vou plotar aqui o x em função do y. Eu vou plotar com esse símbolo aqui, indica que eu quero plotar com linhas e bolinhas no meu gráfico. E aí, executando essa célula, o NumPy, a função que gera um conjunto de valores é aRange, não é range. Ou seja, precisa lembrar de pôr o A aqui, por isso que deu esse erro, que ele não tem atributo range, certo? Então a função é essa. Plotando isso, eu tenho o meu sinal e a bolinha, esse O aqui, indica que eu quero plotar, na verdade, só bolinhas. Se eu colocasse uma linha aqui, traço O, ele plotaria linhas e bolinhas. Mas eu quero só a bolinha, né? Só os valores mesmo que eu tenho nos meus arrays. Então esses são os valores do meu sinal. O que a gente vai fazer aqui é criar um novo sinal, como a gente viu na parte teórica, né? Um sinal que tem o dobro do tamanho desse original aqui, ou seja, vai ter o dobro do número de pontos. Inicialmente, nós vamos fazer uma interpolação de vizinho mais próximo, que nós vimos é a mais básica que a gente pode fazer, né? Então a gente vai criar uma função interpolação vizinho 2x, que vai receber um sinal. E aí nós vamos definir um sinal interpolado vai ser igual a np.zeros, duas vezes o tamanho do nosso sinal, porque ele vai ter o dobro do tamanho. E lembrando que nós temos um ponto a menos na nossa interpolação, porque o que nós vamos fazer é preencher os pontos intermediários desse sinal. Então, se esse sinal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, eu vou criar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos intermediários. Se eu quisesse criar um ponto aqui também, depois do último ponto, isso eu estaria fazendo uma operação que é chamada de extrapolação. Eu estou extrapolando como que o meu sinal se comporta depois do último valor. Isso é uma operação um pouco diferente, tem conceitos similares, né? Mas é uma operação um pouco diferente de interpolação. Que interpolação, como o nome diz, é inter, é entre os pontos que eu conheço, né? Então, por causa disso, eu tenho um ponto a menos aqui no meu sinal. E aí nós vamos para cada índice nesse intervalo do tamanho do meu sinal menos 1. Então, para cada índice do meu sinal, eu vou ter o índice do sinal interpolado, vai ser duas vezes o meu índice. Então, se eu fizer duas vezes o índice, eu tenho qual o índice no meu sinal interpolado. E aí, simplesmente, o meu sinal interpolado no índice interp vai ser igual a sinal, é igual a sinal no índice. E eu vou ter uma coisa parecida aqui. No próximo ponto, no índice interp mais 1, também eu vou ter o meu sinal, certo? Então eu estou simplesmente pegando, dado o índice do sinal, eu calculo o índice no sinal interpolado, e aí na posição respectiva do sinal interpolado eu ponho o valor do meu sinal, e na próxima posição do sinal interpolado eu ponho também o mesmo valor. Ou seja, eu estou usando o valor do vizinho mais próximo anterior para preencher o meu sinal. E aí eu tenho que lembrar do último ponto também, porque esse for ele não considera o último ponto, né? Então no último ponto eu vou ter lá, lembrando que o menos 1 é a sintaxe para eu acessar o último valor da minha lista ou do meu array. Então no último ponto eu também vou pegar o último valor do meu sinal. E aí vai ser retornado aqui o sinal interp que é o sinal interpolado. E aí nós podemos interpolar esse sinal e para isso primeiro nós vamos gerar as posições em x desse novo sinal. As posições em x então elas vão de 5 até 11.5 de meio em meio. E lembrando que ele vai até 1 antes, então ele vai até 11.
Aqui, inclusive, a gente poderia até pôr, por exemplo, 11.4, iria dar na mesma. Aqui é só para a gente criar, né, um array indo de 5, depois 5,5, 6, 6,5, 7,5, 7, 7,5, 8, 8,5 e assim por diante, até 11, 11. E aí o 11,5 não vai ser criado porque ele vai até um antes. Então é preciso tomar um certo cuidado, como a gente está usando ponto flutuante aqui, pode ser que isso eventualmente dê alguns probleminhas, mas em geral funciona no NumPy. E aí o sinal é interpolado, nós chamamos nossa função de interpolação de vizinho duas vezes e passamos o sinal. E aí basta plotar o x_interp contra o sinal interp e usar a bolinha aqui também. Aí nós temos nosso sinal com a interpolação de vizinho mais próximo. Então, para preencher os valores intermediários, a gente simplesmente copiou o valor anterior. E aqui fica claro que tem esse efeito escada realmente, né? Nós temos ali uma função que não é muito suave, ela não é contínua depois da interpolação. Para ter uma função de fato contínua, nós podemos fazer, como a gente viu, interpolação linear. Lembrando, a interpolação de vizinho mais próximo é chamada de ordem 0. E a interpolação linear é chamada de ordem 1, justamente pela ideia de que a função é contínua. Nessa tipo de interpolação, nós vimos que a equação para essa interpolação era essa daqui, né? O valor em um dado ponto x é igual ao valor, o valor da função, né, y num dado ponto x, é igual ao valor à esquerda daquele ponto, na função, né, mais o coeficiente angular da minha reta, entre os dois pontos, onde yd, lembrando, é o valor da função no ponto da direita, e ye é o valor da função no ponto da esquerda, e xd e xz são as posições x, à direita e à esquerda. E aí eu multiplico isso pelo valor de x qualquer que eu quero, menos xz. Equação de uma reta. No caso, se eu quero somente dobrar a resolução do meu sinal e calcular os pontos intermediários, essa função ela se simplifica um pouco, né? Eu posso ter ela um pouco mais simplificada, porque eu não quero um ponto qualquer, eu quero um ponto x que é basicamente xz mais xd sobre 2, essencialmente, né? Que é a metade, ponto intermediário. Mas vamos lá, então, nós vamos definir uma função chamada interpolação linear. Ela vai receber um sinal, ela vai receber os valores de x, que agora ela é necessário, né? E ela vai receber quais os pontos que eu quero interpolar. Então eu tenho o meu sinal, eu tenho os valores em x do meu sinal, que vai ser necessário para a equação, e quais os valores que eu quero calcular, os novos valores de x que eu quero calcular, né? Quais os pontos, os novos pontos em x que eu quero ver o valor da minha função. Aí para começar nós vamos fazer a mesma coisa aqui, sinal interp é igual a np.zeros, duas vezes o len do nosso sinal menos 1. E nós vamos ter para cada índice no intervalo de len de sinal menos 1. Então, para cada ponto do nosso sinal, para cada posição, né, nós vamos também ter o novo índice do nosso sinal, duas vezes índice, vai ser o índice do sinal interpolado. E uma coisa importante, né? Nós temos também, assim como na interpolação de vizinho mais próximo, já o ponto na posição índice interp. Porque uma coisa importante de interpolação é essa. Se eu quero interpolar linearmente entre esses pontos, os valores nos pontos específicos, ou seja, na posição x igual a 5, x igual a 6, x igual a 7, assim por diante, eu conheço já esses valores. Eu só preciso realmente interpolar os pontos intermediários. E essa é uma propriedade importante da interpolação usual. A interpolação ela não altera os valores originais do meu sinal. Ele só cria novos valores intermediários. Existem variações da interpolação em que você também suaviza o seu sinal, ou seja, você pode ter, nas posições que o sinal já era conhecido, variações no resultado. Mas no caso aqui, por enquanto, a gente está vendo só a interpolação usual, em que não vai ser alterado os valores originais do sinal. E esses valores vão
ser copiados nessa linha aqui. Então, para cada índice, eu vou lá, olho o índice do sinal interpolado e simplesmente copio o valor. Então, quando o índice é igual a 0, eu vou copiar o primeiro ponto. Quando o índice é igual a 1, eu vou copiar o valor no índice 1, no índice 2 do sinal interpolado. Quando o índice é 2, eu vou copiar o valor no índice 2 do sinal, no índice 4 do sinal interpolado. E assim por diante, né? Ok, então aqui a gente já copiou. Agora o que a gente tem que fazer é aplicar essa equação para calcular o valor intermediário, né? O valor entre o x da esquerda e o x da direita. A gente pode implementar literalmente a equação. Então nós vamos pegar primeiro o x à esquerda, que vai ser o x no índice, o x à direita do ponto, que vai ser o x no índice mais 1, o y à esquerda, que vai ser o nosso sinal no índice, e o y à direita, que vai ser o nosso sinal no índice mais 1, certo? Então, aqui nós temos o ponto esquerdo e direito, y esquerdo e direito, e aí nós temos a implementação da equação. Y na posição x é igual a y esquerdo mais o nosso coeficiente angular. Bom, nós podemos primeiro aplicar o coeficiente angular aqui, xd, ou melhor, yd menos ye dividido por xd, e é importante o parênteses aqui, xd menos xz. Então esse aqui é o coeficiente angular como está na equação, né? yd menos ye dividido por xd menos xz. Essa é a nossa equação. E aqui nós podemos, vou adicionar um outro parênteses aqui. Então isso que é o coeficiente angular vezes quem? Esse nosso termo aqui. Esse termo é quem? Ele, importante o parênteses aqui, vai ser o nosso x do sinal interpolado no índice interp mais 1 menos o x esquerdo. Então, esse x esquerdo é o mesmo que está na equação. E o que eu preciso, então, é a posição que eu quero calcular o meu valor em y do meu sinal interpolado. E qual que é essa posição? Essa posição é dada por isso daqui. É o valor x, valor não, é o eixo x do meu sinal interpolado naquele índice que eu estou querendo. Lembrando, esse valor é o que é passado aqui. Aqui eu estou indicando quais os valores que eu vou querer calcular o meu sinal interpolado. Aí no resultado, então, sinal interp, no índice interp mais 1, eu vou copiar o meu valor aqui, yx, que é o valor interpolado. E aí, lembrando ainda também, eu tenho o meu último ponto, que é o sinal interp, que basta copiar, então meu valor no último ponto é igual ao valor do meu sinal no último ponto. E eu retorno o meu sinal interp. Certo? Então, é a implementação da equação. Basicamente é fazer algo muito parecido com o que a gente fez no vizinho mais próximo. Essa parte que é idêntica, né? Aí eu tenho a parte de implementar uma equação linear para calcular o valor do x em cada posição. Ou melhor, calcular o valor do y em cada posição x que eu desconhecia antes. E aqui também é a mesma coisa que a gente fez no vizinho mais próximo, só para copiar o último ponto e retornar o sinal. Aí eu posso definir quais os valores em x que eu quero interpolar. Então eu vou criar um array NumPy aqui que vai de 5 até 11,5, 0.5, que é a mesma coisa que a gente fez ali em cima também. E aí eu tenho meu sinal interpolado, então. Sinal interpolado é igual a interpolação linear 2x, em que eu passo o sinal, eu passo o valor x, que é o x do sinal original, né? E o x que eu quero interpolar. Então eu tenho umas posições x e y do meu sinal original e as posições x que eu quero calcular a interpolação. E aí eu posso dar um plot aqui do x interp em função do sinal interp, usando só bolinhas. E aí nós vemos já um resultado que é bem mais interessante do que a interpolação de vizinhos mais próximos, né? Eu tenho uma interpolação linear, ou seja, entre cada
par de pontos que eu tinha no meu sinal original, eu gerei um novo ponto intermediário entre esse par de pontos. E essa função resultado ela tende a ser contínua, porque a interpolação linear ela gera uma função contínua, né? O que ela não gera é uma função cuja derivada primeira é contínua. Dá para ver, por exemplo, que nessa região aqui existe uma descontinuidade da primeira derivada, porque o sinal estava subindo e de repente ele passou a ser constante aqui. E aqui também, né? De repente ele era constante e passou a diminuir subitamente. Então a primeira derivada não é garantida de ser contínua, mas como o sinal é garantido, a função, né, resultado é garantido de ser contínua, já dá um resultado bem suave, bem interessante para a gente usar. Tanto que é bem comum interpolação linear ser usada para aumentar a resolução de sinais e imagens. Bom, então isso é a interpolação usando realmente equações, equação de uma função linear e interpolação de vizinho mais próximo. Mas como a gente viu, nós podemos fazer essas mesmas operações usando correlação cruzada ou convolução. Para isso, então, eu vou até mudar aqui, vou pôr aqui interpolação usando correlação cruzada. Então a gente vai calcular a interpolação usando correlação cruzada. Para isso, nós vamos importar a função correlate do SciPy. Correlate. Opa, from SciPy import correlate. Então nós vamos importar essa função. E aí o que a gente vai fazer é definir uma função genérica que vai ser usada em todas as interpolações que a gente vai fazer. Uma função genérica que faz o upsample de um sinal para ter o dobro da resolução do original. Então essa função vai receber um sinal e vai receber um filtro. Só isso. Ela recebe o sinal e o filtro. Dependendo do filtro, ou melhor, ela sempre vai dobrar a resolução do sinal, mas dependendo do filtro, ela vai realizar uma interpolação de vizinho mais próximo, linear ou cúbica. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é definir um sinal upsampled. Que tem uma mistura aqui do português e inglês, né? Mas, enfim, fica bem claro que é um termo bem comum, upsample. A gente às vezes até usa mesmo no português. Tá. Aí nós vamos gerar, como foi feito ali em cima, um novo sinal que vai ser 2 vezes o tamanho do original menos 1. E aí, o que a gente vai fazer aqui é que inicialmente, lembrando, nós precisamos criar um novo sinal que tem o dobro do tamanho, menos 1, né? Em que a gente copia os valores do sinal original e também põe zero nos valores intermediários, entre os valores conhecidos, né? Então nós vamos aqui, para cada índice nesse intervalo de length sinal menos 1, que é a mesma coisa que foi feita lá em cima, nós vamos ter também o índice interpolado, vai ser igual a 2 vezes índice. E aí nós vamos copiar o nosso sinal interp, ou melhor, sinal upsampled em índice interp, vai ser igual a sinal índice. E nós novamente copiamos o último valor, upsampled menos 1 é igual a sinal menos 1. Então nesse ponto aqui nós simplesmente criamos um novo sinal que tem o dobro do tamanho, copiamos os valores conhecidos, então esse sinal agora ele tem no índice 0 o valor do sinal conhecido, no índice 1 o valor 0, no índice 2 o sinal conhecido, no índice 3 0, no 4 o sinal conhecido e assim por diante, ou seja, é um sinal que tem zeros intercalados, né? E aí basta fazer o sinal realmente interpolado, vai ser a função correlate, chamada no meu sinal que foi feito com o dobro da resolução, passando o filtro para ele e lembrando do mode aqui de same. E aí vai ser retornado o sinal interpolado. Ou seja, basicamente é um trabalhinho aqui para pôr zeros intercalados nos valores conhecidos e aí fazer a correlação cruzada entre o sinal, esse sinal com zeros, e um filtro adequado para criar o sinal interpolado.
Ok. Aí agora ficou simples, basta nós produzirmos filtros adequados para fazer a interpolação. Primeiro nós vamos, para poder mostrar os gráficos, né, nós vamos criar os valores de x novamente. Vai ser a mesma coisa que está lá em cima, mas só para dividir os assuntos aqui, a gente vai criar de novo o x. E aí, lembrando, como que era o filtro que a gente viu? Nós temos um filtro que contém zeros, e aí, na posição 2 a 4, ele contém 1, dois valores 1. Esse filtro ele poderia ser menor, isso é importante dizer, ele poderia ter tamanho 3, e aí na posição 1 e 2, por exemplo, a gente colocar o valor 1. Eu só criei aquele com tamanho 7 originalmente, porque a gente vai fazer aquelas operações de pegar o filtro, fazer a correlação cruzada com ele mesmo para criar o filtro de interpolação linear. E depois criar o filtro de interpolação cúbica. E para o filtro de interpolação cúbica a gente precisa de um filtro de tamanho 7. Então por isso que eu já criei ele aqui com tamanho 7, mas para interpolação de vizinho mais próximo esse filtro poderia ser menor, não precisaria ter tamanho 7. Mas no caso aqui então, criamos um filtro de tamanho 7, na posição 2 até 3, na verdade, né? 2 e 3, porque não vai até 4, 2 e 3 a gente pôs o valor 1. E aí nosso sinal interpolado de ordem 0, que é o vizinho mais próximo, vai ser chamar a nossa função, passar o sinal e passar o nosso filtro. Simplesmente isso. Então, se a gente dá um plt.plot aqui do x, as posições em x do nosso sinal, interp 0, passando com a bolinha, nós temos exatamente o mesmo resultado da interpolação de vizinho mais próximo. Simplesmente copiou os valores conhecidos do sinal nas posições intermediárias entre os pontos. Nós podemos aqui também só dar uma olhada, fazer um plt.subplot, uma linha, duas colunas, 1, para plotar o resultado. Bom, aqui eu vou pôr o 2 e aqui eu vou pôr o 1, para a gente poder ver o filtro também, plt.plot, w. Bom, eu vou pôr bolinhas aqui também para ficar bem claro aqui. O filtro é esse, é um filtro caixa, como a gente viu, tendo valores zeros e o valor 1 na posição 2 e 3. Certo? Então, esse filtro leva à interpolação de vizinho mais próximo do meu sinal. Agora, então, vamos definir um filtro para fazer a interpolação linear do nosso sinal. Nós vamos definir um W2. Lembrando, para definir esse filtro, basta fazer um correlate do filtro com ele mesmo. Lembrando do mode igual a 100. Eu pego o filtro de interpolação de ordem 0, faço a correlação cruzada dele com ele mesmo, eu tenho W2. Só lembrando que tem um pequeno detalhe aqui que é uma normalização do meu filtro. A única coisa, o único efeito de não normalizar seria que os resultados do meu sinal interpolado seriam o dobro do meu sinal original. Mas não seria um problema tão grande, a gente poderia normalizar depois de gerar o sinal, inclusive, mas só para deixar um filtro mais correto aqui, a gente normaliza ele já por 2, para ter a amplitude correta. E aí, o sinal interpolado de ordem 1 vai ser igual ao upsample de 2x, o nosso sinal, e passando esse filtro novo que nós calculamos aqui. E aí eu vou copiar a linha de cima aqui para mostrar o filtro que foi gerado e esse sinal de ordem 1 que a gente acabou de calcular. Então, o filtro vai ser esse daqui, que é uma função triângulo. Eu tenho lá o valor 0, 0, aí o valor meio em 2, o valor 1 em 3 e o valor meio em 4, depois 0, 0 de novo. E o resultado é a interpolação linear, que é exatamente o que a gente obteve aqui. Teria que alargar um pouco esse gráfico, né? Deixar ele um pouco mais largo, mas é a mesma função que foi obtida lá em cima. Ok? Então fica bem simples fazer interpolação de diferentes ordens. E como a gente viu, nós podemos também definir um filtro que faz uma aproximação da interpolação cúbica. Lembrando que ele não é exatamente uma interpolação cúbica, mas é bem próximo de ser. Então, para isso, nós fazemos de novo a correlação cruzada do nosso filtro de ordem 1 ali, que faz a interpolação linear com ele mesmo. E nós também normalizamos esse filtro para gerar um sinal resultado com a mesma amplitude do original. E aí é só fazer a mesma coisa. Então nós podemos definir um sinal upsample
Não, ali eu estou definindo como interp, né? Sinal interp 3 vai ser igual a upsample 2x do nosso sinal, só que agora passando esse filtro W3. E aí a gente pode, de novo, copiar aqui essa parte de mostrar os dados, passando o filtro W3 e passando esse sinal interpolado de ordem 3. Aí o que a gente tem aqui? Nós temos um sinal que é ainda mais suave do que esse outro sinal que foi interpolado linearmente. Dá para ver, ele está bem suave, certo? Inclusive, nós podemos comparar os dois sinais. Nós podemos gerar um gráfico aqui contendo o sinal original. E aí nós vamos desenhar bolinhas, só que azuis. Isso aqui, essencialmente, no Matplotlib indica que eu quero desenhar bolinhas. E o B é da cor blue. Eu quero desenhar bolinhas azuis, que é o que já tem aqui. Já por padrão ele desenha, mas é que a gente vai desenhar outros sinais aqui. Nós vamos desenhar o sinal original. Nós vamos plotar também o sinal interpolado, interp, que vai ser as posições em x, e o sinal interp de ordem 1, que é o linear, e esse sinal nós vamos desenhar em verde, ou melhor, verde, G de green. Então G indica que nós queremos a cor verde, a bolinha indica que nós queremos as bolinhas verdes. E nós vamos também desenhar o sinal interpolado aqui nas posições x e na ordem cúbica. Nós vamos desenhar em vermelho, R de red, de vermelho. Né? Então, se nós plotarmos esse cara aqui, nós vemos que o sinal original não dá para ver aqui, porque ele está embaixo do sinal linear. Lembrando, os valores do sinal são idênticos ao do original. Então, as bolinhas verdes aqui, elas cobrem o sinal azul, né, o original. Mas nós conseguimos notar que existem pequenas diferenças no resultado aqui, justamente onde o sinal é conhecido. Que o sinal, nós conhecemos os valores do sinal na posição 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Né? Dá para ver aqui que o valor do vermelho nesses pontos é um pouco diferente do verde. E o verde nós sabemos que é a interpolação linear e ela realmente tem os valores exatos do meu sinal original. Ou seja, o que aconteceu aqui é que a nossa interpolação cúbica, que é o nosso sinal vermelho, os pontos vermelhos, eles não passam exatamente sobre os valores originais do meu sinal. Eles são um pouquinho diferentes. Por exemplo, aqui, no próximo do pico, né, eu tinha no meu sinal original o valor 10 na posição 8 e o valor 10 na posição 9 também, certo? Só que na interpolação aqui, o resultado foi um pouco mais baixo, não sei, uns 9.7, 9.6. Tanto na posição 8 quanto na posição 9 eu tenho valores mais baixos. Mas dá para ver que essa interpolação gerou um sinal resultante que é mais suave do que o sinal original e do que a interpolação linear. Por quê? Porque essa interpolação ela tenta garantir que a derivada primeira e segunda são contínuas, ou seja, as derivadas do sinal também variam de forma suave. E dizer que uma derivada varia de forma suave significa que o sinal é mais suave do que no caso, por exemplo, da interpolação linear, que tem a derivada descontínua. Bom, isso é, como a gente viu, uma aproximação da interpolação cúbica. E como nós vimos também, existe um filtro específico que a gente pode usar para fazer uma interpolação que essa sim pode ser chamada de cúbica, que é uma interpolação que passa pelos pontos originais. E esse filtro é esse daqui, ele é menos 0.0625, e aí tem o valor 0 aqui, e aí o valor 0.5625, o valor 1, e aí 0, aí é só copiar, né? 5, 0.5625, 0, e aí menos, novamente, 0.0625. Então esse filtro aqui, ele faz essa interpolação cúbica. A gente pode tentar verificar aqui, definindo um novo sinal, com interpolação cúbica, chamando a nossa função, passando o nosso sinal com esse filtro. E aí a gente pode plotar aqui, copiar o que a gente já estava fazendo ali em cima, plotar o filtro WC e plotar essa interpolação cúbica usando essas bolinhas.
Então aqui dá para ver que eu tenho um sinal bem suave. A função, o filtro usado na interpolação, ele é tipo um triângulo um pouco suavizado, certo? Dá para ver aqui que ele é um triângulo suavizado. Ele usa realmente todos os 7 valores do meu filtro. Como eu falei lá no começo, a gente precisa de um filtro de tamanho 7 para fazer essa interpolação. Eu tenho uma interpolação que é suave. E a gente pode verificar aqui, eu vou mandar plotar também. Eu vou plotar o nosso sinal original usando bolinhas. Bom, eu vou pôr o azul aqui como está ali em cima e vermelho nesse cara aqui, para a gente ver. E dá para ver que realmente os dois são idênticos aqui, nos pontos conhecidos, né? Agora realmente, na posição 8 e 9 aqui, o meu sinal interpolado é exatamente o valor do meu sinal original. Então eu gerei um sinal que é uma versão suavizada do original, tem o dobro do número de pontos, e nas posições conhecidas do sinal eu mantenho os valores, e onde eu não conhecia, eu consegui gerar novos valores para esse sinal. Então dá para ver que é uma técnica bem interessante, nós conseguimos aumentar a resolução de um sinal, que é equivalente a dizer que nós reduzimos pela metade o intervalo de amostragem daquele sinal para definir um novo sinal interpolado. Mas é importante lembrar que nós não adicionamos informação sobre o sinal ao fazer essa interpolação. A interpolação é nada mais é do que um chute do que nós acreditamos que tem de valor entre dois pontos, certo? Então nós assumimos, provavelmente esse sinal é suave, então entre esses pontos eu tenho um dado valor aqui que eu estimo partindo desse princípio de suavidade do meu sinal e de continuidade dele, né? Mas de repente pode ser que, por exemplo, entre esses dois pontos, em 5 e 6, de repente o meu sinal tinha uma oscilação aqui, um valor alto, um valor baixo, e depois ia para esse ponto. Eu não sei. Eu só assumi que provavelmente é suave, que não varia muito entre esses dois pontos, né? Que ele vai passar por esse ponto intermediário, meu sinal original. Certo? Então isso é importante lembrar, que a interpolação existe hipóteses por trás do sinal que a gente está interpolando. Ok, isso é a interpolação do sinal 1D. Agora nós podemos aplicar essas operações de correlação cruzada para fazer a interpolação de uma imagem. E isso é uma parte interessante de usar filtragem para interpolar a imagem. Porque se a gente fosse usar realmente equações, como na interpolação linear aqui, já seria mais chatinho fazer uma interpolação bilinear. Porque lembrando, nós teríamos que fazer duas interpolações numa direção, por exemplo, ao longo das colunas, e depois mais uma interpolação ao longo das linhas para conseguir ter os valores. E é meio chatinho isso, né? Já se eu usar essa forma de usar correlação cruzada para interpolação, basta eu definir um filtro adequado que eu consigo interpolar a minha imagem. Então o que a gente vai fazer aqui, bom, eu vou também dividir aqui em um novo tópico, interpolação de imagem. E aí nós vamos ler uma imagem, que vai ser a imagem do cameraman mesmo. Nós vamos mostrar essa imagem numa janela. A gente vai definir um tamanho específico aqui, para que esse tamanho não varie ao longo das interpolações, né? Um tamanho específico da imagem que vai ser mostrado. E aí eu vou dar um IM Show mostrando a minha imagem aqui. É esse cara aqui. E a gente vê que essa imagem ela tem um tamanho 255 por 255, é o tamanho da imagem. Portanto, se a gente vai interpolar ela com o dobro da resolução, nós esperamos que a imagem resultado tenha o dobro do número de linhas e colunas. Bom, aí o que a gente vai fazer é definir uma função que vai de novo fazer o upsample. Eu vou chamar ela de 2x, 2d, o que é um pouco confuso, certo? Mas o upsample 2x é da função que a gente acabou de definir lá em cima para... Cadê? Aqui, que a gente acabou de definir aqui em cima para um sinal 1D. Mas agora nós vamos definir essa função de upsample de duas vezes para um sinal 2D, certo? Então ela vai receber uma imagem e vai receber um filtro e vai realizar essa interpolação.
Aí, bom, a operação básica é muito parecida com um D, né? Nós vamos ter o numRows, numCalls, que é o nosso image.shape. Nós vamos definir uma imagem upsampled, que vai ser np.zeros de quem? De 2 vezes numRows, menos 1. Aí o menos 1 tem que estar... Bom, não precisa... Aqui. E 2 vezes numCalls, menos 1. Então eu tenho 2 vezes numRows menos 1, 2 vezes numCalls menos 1. Eu vou definir esse novo array. E aí nós temos os dois laços aqui, os loops, né? Que vão de 0 até numRows menos 1 e de 0 até numCalls menos 1 também. Então row call. E nós vamos definir a imagem upsampled, o valor, né? Então o valor em 2 vezes row e 2 vezes call vai ser igual a img row e call, que é muito parecido com o que a gente fez em um D. Então, gera um novo array de zeros com o dobro do tamanho, copia os valores conhecidos e aí eu vou ter um novo array com os valores conhecidos nas posições corretas, só que esses valores intercalados com os valores zero. E aí lembrando que eu tenho ainda que copiar img upsampled, eu ainda tenho que copiar a última linha e coluna da minha imagem, que essa vai ser idêntica, né? E aí a sintaxe para isso, lembrando, para mim pegar a última linha de um array, eu tenho menos 1, só que eu ainda tenho zeros ao longo das colunas, certo? Então eu tenho que fazer a última linha de 2 em 2 até o último ponto, ou melhor, até o penúltimo, eu vou copiar a minha imagem. Ou seja, o que isso aqui está fazendo? Eu tenho que copiar, opa, tem um igual aqui. Eu tenho que copiar a última linha da minha imagem, da mesma forma que eu fiz ali de copiar o último valor. Porque lembrando, o último valor ele vai ser igual e eu não vou extrapolar o meu sinal. Ele tem que ser igual. Então eu estou pegando a última linha da imagem, só que aí esse sinal ele tem o dobro do tamanho da minha imagem, né? Então eu não posso simplesmente fazer assim, né? Eu não posso fazer isso. Porque esse cara da esquerda tem o dobro do tamanho da direita, isso vai dar erro. O que eu faço é, eu pego a última linha desse sinal, só que eu vou pulando de 2 em 2. Então aqui eu vou ter o índice 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. E exceto o último ponto, que o último eu também não quero pegar, né? Então eu vou pulando de 2 em 2. E a mesma coisa vai ser feito para as colunas. Então eu vou pular de 2 em 2 agora nas linhas, vírgula menos 1 para pegar a última coluna. E aí eu vou copiar aqui, eu vou copiar todas as linhas dessa imagem e a última coluna. Então lembrando a sintaxe, é usar os dois pontos no primeiro índice aqui, eu estou indicando que eu quero todas as linhas, e o menos 1 no segundo índice indica que eu quero a última coluna. Ok? Então eu tenho esse sinal com zeros. E aí, para definir o sinal upsampled, ou melhor, o sinal upsampled a gente já definiu ali na imagem. Eu quero uma imagem interpolada, vai ser igual a correlate da minha imagem upsampled, com o dobro da resolução, né? Só que agora eu vou passar esse filtro. E o modo, novamente, é igual a same aqui. E vai ser retornado a nossa imagem interp. Então isso aqui é uma cópia, basicamente, do que foi feito para um D, em que nós fazemos a correlação e o que nós precisamos fazer é definir o filtro adequado. Né? Só isso. O que a gente pode fazer então é definir um array de zeros com tamanho 7 por 7 e aí falar que de 2 até 4 nas linhas e de 2 até 4 nas colunas, esses fios têm tamanho 1. Certo? E aí, para interpolar a nossa imagem em ordem 0, nós chamamos a função upsample 2x 2d, passando a imagem e esse filtro. E aí nós podemos aqui dar um imshow para visualizar o nosso filtro, usando o mapa gray, e aí criar uma nova figura aqui, passando fig size igual a 10 e 10, e dar um imshow de imagem interp gray. Então aqui nós temos o nosso filtro, que de novo é uma função caixa, só que agora em 2D.
E nós temos o resultado da nossa interpolação. Dá para ver pelos eixos aqui que essa imagem agora ela tem tamanho 512, né? 255 vezes 2, que é 510, um pouco antes de 512, né? Que é o novo tamanho da nossa imagem. E dá para ver que esses artefatos aqui de uma escadinha que tem no tripé aqui, ela continua, porque a interpolação de vizinho mais próximo, ela só vai até enaltecer um pouco essas variações abruptas, né, de intensidade. No fotógrafo aqui também, nessa posição, por exemplo, onde tem linhas diagonais, né, com alto contraste, dá para ver que enaltece um pouco essas variações de contraste. E é isso. Lembrando que esse filtro aqui a gente poderia criar também como o filtro 1DW multiplicado pela transposta dele. Ou melhor, o filtro transposto vezes o filtro gera uma matriz que é o filtro aqui de interpolação 2D, como a gente viu na aula. Né? A gente poderia ter gerado a partir do W lá, 1D. Ok, isso é um sample. E é bom também notar uma coisa importante nessa interpolação, que o Matplotlib, como eu já mencionei antes, quando nós indicamos um tamanho de uma figura aqui, o Matplotlib ele faz uma interpolação implícita da imagem, certo? Ele vai mostrar uma imagem com o tamanho que eu quero. Então, se eu quero uma imagem aqui de tamanho 20 por 20, ele vai mostrar essa imagem enorme. E é importante lembrar, ele está mostrando essa imagem usando mais pixels na minha tela. Ele precisa de mais pixels para representar essa imagem. Então, existe uma interpolação que é feita pelo Matplotlib um pouco escondida. Dá até para ver, se eu não me engano, tem na função IMShow, um dos parâmetros é justamente o interpolation aqui. Esse parâmetro interpolation, ele define como que ele vai interpolar para mostrar uma imagem do tamanho que eu estou querendo, certo? Então, se a gente vê aqui, ó, interpolation, o método de interpolação usado, e aí os valores suportados são nenhum, ou seja, ele não vai realizar realmente nenhuma interpolação. Ele vai realizar uma interpolação nearest, seria de vizinho mais próximo. Tem o modo bilinear, que é justamente interpolação linear nas linhas e colunas para fazer uma interpolação bilinear. Tem o bicúbico, que é a interpolação cúbica, essencialmente, né? Que aí chama de bi, porque é nas duas coordenadas. E aí tem algumas outras formas de interpolação, algumas até um pouco mais esotéricas, que são usadas também para interpolação sim, que é bem conhecido também, porque teoricamente ela é a interpolação ideal, mas na prática não, né? Mas justamente isso é importante saber, que por padrão, acho que atualmente por padrão eles usam dependendo do método de visualização aqui usado no Matplotlib, e aí se não achar nenhum ele usa o Nearest. Então existem bastante, tem toda uma discussão aqui sobre a interpolação que ele usa, mas de qualquer forma é importante saber que conforme a gente muda o tamanho da imagem que a gente quer visualizar aqui, não tem como, não tem outra alternativa, certo? Se eu tenho uma imagem que tem uma resolução lá, tem, digamos, 300 linhas por colunas, mas eu quero mostrar essa imagem em um espaço do meu monitor que ocupa, sei lá, 800 linhas e 800 colunas de pixels, eu tenho que interpolar minha imagem para conseguir mostrar todos os valores na tela. Então existe uma interpolação implícita que é feita pelo Matplotlib. Então, por isso é importante lembrar, essa imagem que nós mostramos aqui originalmente, ela tem, na verdade, metade do tamanho dessa outra imagem. Só que a gente mostrou com o mesmo tamanho aqui na tela, por questão de visualização mesmo. Bom, isso é interpolação de vizinho mais próximo. Agora, para a interpolação linear, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, correlacionar o nosso filtro W com ele mesmo. E agora, quando nós temos o filtro em 2D, nós precisamos dividir por 4. Não é mais dividir por 2. Agora a gente divide por 4 para normalizar os valores. E aí a nossa imagem interpolada de ordem 1 vai ser igual à nossa função, que a gente chamou de upsample, né? Upsample 2x2d, passando a imagem e o nosso filtro W2. E aí a gente pode, de novo, copiar aqui, onde a gente mostra o filtro e a imagem de resultado.
Então nós vamos mostrar o filtro W2 e a imagem interpolada de ordem 1. Então a gente tem primeiro o filtro, que é uma função tenda que a gente viu, né? Tem um pico aqui, é como se fosse um conezinho aqui. E o resultado, dá para ver que ele já está mais suave do que a interpolação de vizinho mais próximo. Ou seja, nessa imagem tem o dobro de tamanho. Mas, por exemplo, se a gente olhar aqui, nessa região entre o fotógrafo e o fundo, na parte de trás, dá para ver que há uma coisa mais suave, não há uma escadaria aqui tão forte quanto havia na interpolação de vizinho mais próximo, né? Ou seja, o resultado é um pouco mais agradável visualmente de olhar. Ok? E, da mesma forma, eu vou até copiar tudo que está aqui. Nós podemos fazer a interpolação cúbica, que é uma aproximação da interpolação cúbica, né? Então, nós passamos aqui o W2, fazemos a correlação do W2 com ele mesmo para definir o W3. E aí nós também normalizamos o W3 dividindo ele por 4. E a interpolação de ordem 3 vai ser esse upsample passando a imagem e esse filtro W3. E aí para mostrar a gente mostra o W3 e mostra a imagem interpolada em 3, que é em ordem 3. Né? Então aí nós temos agora esse filtro aqui, que até o filtro dá para ver que ele parece uma versão mais suave do outro filtro aqui linear. Né? Então nós temos esse filtro e o resultado é essa imagem, onde dá para ver que ficou bem mais suave, especialmente essa região aqui entre o fotógrafo e o fundo, né? Ele está bem mais suave que o linear. Mas assim, a diferença não é tão extrema, né? Se essa imagem, especialmente se ela não tivesse tão grande assim na tela, a gente nem iria ver, nem iria reparar. Mas, de qualquer forma, é um resultado bem mais suave do que o linear. Bom, e aí nós podemos também só ver rapidamente aqui a comparação, que nem vai dar para ver muita diferença, né? Mas usar o filtro exato para interpolação bicúbica, né? Que para isso nós já temos o filtro WC, nós já geramos o filtro WC lá em cima, certo? Só que nós precisamos, na verdade, gerar ele de uma forma um pouquinho diferente. Lá em cima, o que a gente fez? Nós geramos o WC. Eu vou até copiar ele ali, que vai ser mais fácil. Nós geramos esse filtro WC aqui em cima. Inclusive, usamos uma lista, né? Mas aqui a gente vai gerar como um array. Nós temos o filtro WC, só que, lembrando, para gerar um filtro de interpolação 2D a partir de 1D, a gente basta multiplicar o filtro transposto por ele mesmo. Só que para calcular o transposto de um array no NumPy, a gente precisa ter duas dimensões no array. Aqui o nosso array tem uma única dimensão. Então, para gerar um array de duas dimensões, o que a gente faz? Gera um array de duas dimensões possuindo só uma linha. Certo? Então, esse array aqui, pondo mais um colchetes aqui nos lados, nós temos um array de duas dimensões, só que ele possui só uma linha. Mas isso permite a gente definir esse WC2D. Ele vai ser o quê? Ele vai ser o produto matricial, que no NumPy é a função dot. Então, o produto matricial é a função dot de WC transposto por WC. Então, lembrando, para calcular a transposta de um vetor, eu uso ponto T maiúsculo. Então, se o WC aqui ele é uma matriz de uma linha só, quando eu fizer esse WC.T, ele vai passar a ser uma matriz de uma coluna só. Então, ele vai ter 7 linhas e uma coluna, esse cara. E esse cara tem uma linha e 7 colunas. Então, esse produto vai gerar uma matriz que tem 7 linhas por 7 colunas. Certo? E aí, se a gente visualizar esse filtro aqui, e o resultado, bom, e a gente tem que fazer a interpolação também, né? Então, img interp c vai ser igual à minha função upsample 2x2d, passando a minha imagem e o meu filtro wc2d. Então, aqui eu posso visualizar o filtro wc2d e essa é a minha imagem interpolada com esse filtro. Então, o filtro é esse cara aqui, que inclusive dá para ver que ele é bem mais simples do que aquele outro filtro que foi definido aqui, né? Ele é esse filtro e aqui eu tenho uma interpolação cúbica certinha. Onde, lembrando, os valores originais da minha imagem eles são idênticos ainda.
Eles são os mesmos valores da minha imagem original. Ou seja, se eu reamostrasse essa imagem para ter metade do tamanho, então se eu reamostrasse a linha 0, 2, 4, 6, 8 e a mesma coisa para as colunas, eu teria exatamente a minha imagem original. O que não é válido para esse resultado anterior aqui, em que eu teria uma imagem que é um pouco diferente da original. Então foi amostrado e eu tenho uma imagem que é mais suave do que a original, mas a gente vê que aqui o resultado é um pouco menos suave do que esse filtro anterior, porque justamente eu estou tendo os valores da imagem original aqui também. Houve uma suavização menor do meu sinal e até dá para ver que realmente nesse resultado acima aqui existe um pequeno borramento da minha imagem, né? Uma sensação de borramento, que algumas coisas estão borradas, enquanto que aqui o resultado tem uma qualidade bem maior. Ou seja, aí é uma questão de eficiência, né? Para fazer a interpolação cúbica eu preciso de um filtro que é um pouco maior que a interpolação linear, por exemplo. E só como uma última coisa aqui, nós vamos comparar agora, porque olhar a imagem como um todo acaba ficando um pouco difícil de comparar os resultados da interpolação. A gente pode, como a gente viu lá na aula uma figura, na aula anterior, né, comparar só uma parte de uma dada imagem para ver como que aquele detalhe específico está sendo variado entre as imagens. Ao invés de olhar para a imagem toda, a gente olha só para uma pequena parte da imagem. Para isso, a gente vai criar uma figura com tamanho 12 por 12 aqui. E aí a gente vai digitar algumas coisas aqui. Nós vamos começar com um subplot de duas linhas, duas colunas e o plot 1. Nós vamos fazer o IMShow da nossa imagem original, na posição da linha que vai de 50 até 80 e de 105 até 135. E o mapa de cores gray. Então esse cara aqui, o que ele vai fazer? Se eu executar essa célula, ele está pegando uma região que na minha imagem original vai da linha 50 até 80 e da coluna 105 até 135. Então ele está pegando só essa região da face do fotógrafo para a gente olhar exatamente o que acontece nessa região das minhas imagens. Bom, esse é um plot da minha imagem original e eu posso agora plotar na minha imagem interpolada essa mesma região. Imagem interp 0, que a gente calculou ali para o vizinho mais próximo. Só que lembrando, como essa imagem tem o dobro da resolução da original, eu tenho que dobrar os valores aqui. Então agora eu vou, na verdade, de 100 até 160 e de 210 até 270 aqui. Então só para ver se está certo, a gente pode olhar aqui e realmente é a mesma região as duas imagens. Bom, aí nós temos então agora as outras duas interpolações, 3, 4, que é a interpolação de ordem 1. E aqui eu já vou pôr a interpolação bicúbica exata que a gente calculou ali em cima ao invés da outra. Né? E, bom, basta fazer isso. Nós temos já a região que nós queremos. Então, executando isso, nós conseguimos realmente comparar as diferentes imagens. Né? Então, nós temos a original. A interpolação de vizinho mais próximo ficou bem parecida, né, com a original. Só que ela tem o dobro de tamanho. A interpolação linear, já dá para ver que ela gerou uma imagem que é um pouco mais suave. E a interpolação bicúbica quase nem dá para ver diferença entre as duas, né? A linear e a bicúbica aqui nessa região. Porque realmente elas acabam muitas vezes dando resultados bem parecidos. Certo? E é importante lembrar que nós podemos aumentar ainda mais a resolução dessa imagem. Nós poderíamos, por exemplo, definir uma nova imagem, IMG Interp C2, que vai ser uma nova superamostragem da minha imagem, só que agora eu passo meu image interp o C ali, que eu calculei com o meu filtro bicúbico, e eu passo de novo o filtro bicúbico. Então, se eu mostrar essa imagem aqui, naquela mesma região, só que agora eu tenho que mostrar a região 200 até 320 e de 420 até 450. Então eu tenho a mesma imagem. Aqui o tamanho ficou um pouco diferente, né? Mas eu tenho a mesma região, só que agora ela tem 4 vezes o número de linhas e colunas do que a minha imagem original.
Então eu fiz uma bela interpolação da minha imagem. E inclusive dá para ver que os pixels dessa imagem a gente já quase nem vê. Ou seja, foi feita uma interpolação e a imagem continua com uma qualidade bem grande, né? Eu posso até mostrar a imagem original aqui. E aí eu vou usar o mesmo tamanho que a gente estava usando aqui em cima, que era 10 por 10, né? É 10 por 10. Eu tenho esse cara aqui. Eu tenho então uma imagem. Ela tem 4 vezes a resolução, né? Ela já está ficando em 1000 por 1000 o tamanho. É bem maior que o original. E é bem suave os valores, né? Ou seja, essa então interpolação é uma técnica para a gente aumentar a taxa de amostragem de uma imagem e preencher os valores intermediários usando algumas hipóteses de suavidade e continuidade do meu sinal.